Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês de novo para um café com palavra. E eu queria compartilhar com os irmãos o que eu tenho aprendido no ano passado, no MTC lá da UEC, Missão Amém. E é interessante, né, porque nós estamos obedecendo o ID do Senhor. E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente obedece o ID e faz o evangelismo com as pessoas, a gente corre o risco do sincretismo religioso gerado e do nominalismo cristão, como várias experiências passadas já aconteceram com outras pessoas. Basicamente, o que é sincretismo religioso? É quando a pessoa, baseada na cosmovisão, na cultura que ela tem, ela adapta aquele novo ensinamento com coisas que ela fazia antes. Então ela faz uma mistura e o evangelismo, a mensagem de Jesus, ela fica adulterada, essa é a palavra. Já o nominalismo cristão é quando vem com a cultura de imposição e a gente se mostra, de modo errado, superior àquela cultura que está sendo evangelizada. Então as pessoas aceitam, mas elas fazem a coisa meio assim pro forma, sem ter realmente uma conversão no coração. Isso é muito perigoso, porque entra numa estatística como evangelismo bem feito, mas a pessoa na realidade nunca entendeu realmente a mensagem e nem colocou em prática. Então, qual que é a base de tudo? A abordagem tem de ser bíblica, sólida, tem de ser centrada em Cristo e a gente deve estudar muito e orar muito para que seja uma sã doutrina. Então, os sincretismos religiosos são quando diferentes religiões são combinadas. Nós temos exemplos bíblicos, né? 2 Reis 17:33, a palavra fala que adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido trazidos. Em Êxodo 20, capítulo 3, não terás outros deuses diante de mim. Deus é bem claro, porque ele sabe desse risco de desvio. E em Gálatas 1, 6-8, o apóstolo Paulo adverte contra a aceitação de outro evangelho, que deveria ser recebido como anátema, mesmo se algum anjo descesse do céu. Como evitar? A gente tem de apresentar Cristo como o único caminho para a salvação. Não devemos depreciar as outras religiões, mas devemos ter a mensagem. Já o nominalismo cristão, meus irmãos, é aquele que as pessoas se identificam com o cristão, mas não levam a vida coerente com os ensinamentos de Cristo. Os exemplos bíblicos a gente pode ter aqui em Mateus 7:21, onde fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Gálatas 6:7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, meus irmãos, vamos ensinar a importância da fé viva e prática, que manifesta através do nosso próprio exemplo, como obediência e transformação de vida. E devemos advertir sobre a fé não praticada. Princípios básicos de um evangelismo fiel. Apresente Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A sã doutrina. A palavra de Deus deve ser ensinada com fidelidade, daí a necessidade de estudarmos bem os evangelhos e as cartas. E devemos ter uma vida coerente, porque eu digo aos irmãos, a melhor pregação não é por palavra, mas por atitude. E devemos ter discernimento espiritual, porque a gente deve fazer uma contextualização considerando aquele ambiente das pessoas que estão ouvindo o evangelho. Então, essas influências culturais e religiosas anteriores podem influenciar negativamente o entendimento da mensagem. Então é isso, meus irmãos. Pesquisem, usem analogias, usem o que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. E não desistamos e vamos partir, porque ide não é convite, ide é ordem. Obrigado.